Oi pessoal, tudo bem? Sou Eduardo Guimarães, presidente da Associação dos Moradores do bairro Jardim das Castanheiras, né? Eleito este ano de 2021, né? Para poder presidir a presidência da associação na gestão 2021 a 2024, uma vez que nosso estatuto foi mudado, né? De 2 anos para 4 anos, segundo fiquei sabendo, né? Das fontes que anteriormente presidiram a associação, não é isso? E então, como a gente está com muita dificuldade de desenvolvimento em nosso bairro, eu percebi que também, né, após ser eleito, que os conflitos que houve entre uma liderança e outra têm também dificultado, né, inclusive a nossa ação no presente momento devido ao fato de haver muitas irregularidades, né, nos registros de atas da associação do bairro e também de CNPJ. São documentos que validam a ação da associação, na razão, inclusive, de protocolar petições junto à prefeitura do município de Sabará, seja na justiça, né, do município, cartórios, não é isso? E, consequentemente, também na Assembleia Legislativa do Estado ou Congresso Nacional. E nós precisamos de regularizar esses documentos. Mas, mesmo estando nessa dificuldade assim, jurídica, administrativa, que dá legalidade às nossas ações e também protocolo registro para dar confiabilidade a vocês de que nós verdadeiramente estivemos trabalhando e que as autoridades acima de nós, seja vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais ou senadores, seja quem for, ou empresas privadas ou ONGs que de alguma forma vier ou puder vier nos ajudar, esteve nos ajudando, defendendo a nossa causa, não é isso? Então, assim, como não tem um documento que prove que há, né, a, a legibilidade desse processo, então o que acontece? Nós, mesmo assim, procuramos trabalhar em razão de ajudar a comunidade naquilo que, de alguma forma, podemos fazer algo, né, diante, por exemplo, de uma concessionária de luz ou de água ou de esgoto, coisas que, de alguma forma, o bairro continua carecendo quando temos que ligar para poder cobrar, né, uma manutenção no poste de luz, né, numa mangueira de água que estourou, ou no esgoto a céu aberto, ou um esgoto que entupiu, ou coisa assim do tipo. Mas sabemos que o certo, na razão de reivindicarmos a nossa causa, é termos tudo legalizado. Então, o que eu fiz? Desde o dia 6/8, né, de 2021, eu vim trabalhando, fazendo levantamento, né, dos problemas da nossa comunidade, das ruas da nossa comunidade. Em média foram 70 ruas, 70 projetos, né, na verdade, entre 65 ruas ou 68 ruas que foram, né, observadas aí com necessidade de intervenção, não é isso? Então, eu peguei todos esses problemas dessas ruas e coloquei no ofício, né, com 23 folhas. E quero compartilhar ele com vocês da nossa comunidade, com ONGs, com pessoas de fora também, do meio político, ou pessoas de pensador que também têm o interesse de ajudar a nossa comunidade do bairro Jardim das Castanheiras, certo? E gostaria que você pudesse guardar esse documento, na razão, inclusive, de auxiliar, né, as próximas gestões do nosso bairro que precisarão verdadeiramente ser instituídas para a nossa comunidade, e você que é morador da nossa comunidade, guardar esse ofício para que você venha nortear também essa autoridade em razão de cobrar a necessidade da sua rua, porque nesse ofício está constando as necessidades da sua rua, inclusive os projetos prioritários que são necessários à nossa comunidade, ok? E com base também nesse ponto de vista, como a gente sabe que a nossa associação atual, há muita briga de demandas entre pessoas que presidiram anteriormente a diretoria, pessoas que presidiram posteriormente, e pessoas que entram em nosso meio hoje em dia ainda causam atrito por questões de influência política, ou de manutenção de plataforma partidária de um grupo de representante político ou não, né? A gente está tendo essa dificuldade, inclusive, de atuar, de agir, né, também dentro do nosso município de Sabará. E como, de alguma forma, eu precisava de me expressar como liderança comunitária eleita por vocês, na razão de ter recebido, né, o voto de confiança de 173 eleitores, dentre os 256 eleitores que votaram, né, que participaram do processo eleitoral, e eu achei por bem, né, fazer esse ofício, né, e direcioná-lo aos cuidados, né, de um vereador novo que foi eleito no município de Sabará, conheci há pouco tempo, que é o pastor João Bueno, certo? Poderia ser outro vereador? Poderia sim, né? Uma vez que de alguma forma ele viesse também ter disponibilizado em assistir a nossa comunidade, procurar fazer amizade com o nosso vínculo social, né? Porque vereadores tem no bairro que defende
causas no bairro por meio de grupos que anteriormente presidiram a associação, mas são pessoas também que são ligadas restritamente a esses grupos. Não é isso? Inclusive, há pessoas que, mesmo antes de ser eleito como presidente da associação, procurei isso para poder ajudar uma causa relativa à minha rua, que estava, né, com o esgoto a céu aberto, e tinha uma enxurrada, passou por ela, derrubou barrancos, fez uma cratera no meio da rua, e ele praticamente nem se expressou de forma positiva em nos ajudar. Então eu não ia procurar uma pessoa que de alguma forma o bairro conhece e também não se expressou positivamente em razão, né, de nos respeitar, inclusive, como liderança comunitária do nosso bairro, Jardim das Castanheiras. Não estou fazendo mídia partidária, mas eu penso o seguinte, alguma coisa eu tinha que fazer. Então eu apresentei esse ofício para o pastor João Bueno, que é um vereador que foi eleito, né, no município de Sabará, em razão de que esse processo, né, esse plano diretor que eu desenvolvi, viesse chegar até a Câmara Legislativa do município, ou quem sabe também para os demais órgãos de hierarquia superiores às quais eu direcionei esse ofício, né, que são Secretaria de Estado, vamos dizer assim, né, Câmara dos Deputados Estaduais, Federais, Senado. Por que eu fiz esse ofício? Porque praticamente ela é a identidade, é um mapa de desenvolvimento do nosso bairro. E não adianta a gente chegar simplesmente e achar que está representando a nossa comunidade sem ter um plano diretor que norteia não só o meu trabalho, na minha gestão, ou a pessoa que vier posteriormente a ela. Inclusive a própria população, na razão de cobrar, trabalhar junto com a associação, porque a associação ela é sem fins lucrativos, ela não pode fazer nada por si mesma, mas ela pode cobrar. Ela pode, de alguma forma, trabalhar junto com a sua liderança, instituir uma liderança que verdadeiramente esteja trabalhando com o norte, certo? Porque há muitas coisas que se fazerem. Porém, há prioridades que a população pode enxergar nesse ofício e ver que eu não estou criando coisas da minha cabeça e são coisas que verdadeiramente têm aplicabilidade real para o desenvolvimento do nosso bairro, para a assistência à saúde, à educação, né? A pessoas com deficiência que moram nas partes mais baixas do bairro, transporte, não é isso? Saneamento básico e vários outros fatores que vêm agregar valores e desenvolvimento para a nossa comunidade. Então eu gostaria que você guardasse com carinho esse ofício. Ele será postado em um link neste vídeo após, né, eu compartilhar ele com vocês nas minhas redes sociais, seja Twitter, seja Instagram. Embora no Instagram não é possível linkar, mas é possível gravar esse vídeo lá e direcionar você para uma página no YouTube ou no Twitter. E propriamente aí no WhatsApp ou no Telegram, beleza? Então eu quero contar com o apoio de vocês, que vocês guardem com vocês esse ofício constante aí dessas 23 folhas, certo? Fiquei 21 dias trabalhando, não só a edição desse ofício, mas também fazendo o levantamento de toda a necessidade do bairro, andando rua por rua sozinho. Por quê? Porque infelizmente, depois que nós fomos eleitos em nossa associação de bairro, nós tivemos dificuldade de manter o grupo unido devido ao fato de ter pessoas ali representando interesses meramente partidários, encobertamente, criando atritos para poder desqualificar a minha pessoa, desqualificar o grupo, ou criar métodos de alguma forma que venham rechachar a nossa gestão. Então, como eu não me dou com esse tipo de coisa, e para mim me expressar como pessoa, eu não preciso estar ligado diretamente à associação de bairro, certo? Porque eu sou cidadão do município de Sabará, moro aqui há mais de 32 anos, vim para cá no ano de 88 para 89, não é isso? Então eu conheço o bairro antes mesmo de ver esse monte de casa aí, essas monte de dificuldade, era somente trilho na época, né? De onde é que as pessoas passavam, as trilhas que os bois usavam, as trilhas que elas passavam para chegar em nossa residência. Então eu sei muitos problemas do bairro, certo? Então eu tenho ciência do que eu estou falando, não sou nenhum aventureiro que chegou depois, está defendendo para tapar uma política, influência cultural, hegemônica, sobre qualquer tipo de efeito judicial, religioso ou alienação psicossocial que venha justamente consubstanciar qualquer tipo de agravo ou tornar impotente a ação de quem se levanta em razão da comunidade pelo fato de estar, de alguma forma, se deixando vender ou vender no bairro em nome de uma associação que na prática nunca existiu para o fim de assistir a nossa comunidade. E eu penso para que venhamos verdadeiramente sermos assistidos na nossa comunidade, nós temos que ser a verdadeira assistência. E para isso nós temos que ter um plano diretor. Então por isso eu quero que você conheça esse plano diretor e trabalhe em cima dele, em razão de quê? De que o nosso bairro Jardim das Castanheiras, aqui no município de Sabará, seja um referencial dentro do município, dentro do estado de Minas Gerais, em relação a uma população que precisa ser, né, coesa, coerente com os seus ideais e trabalhe democraticamente em razão de conquistar os seus projetos, o seu futuro, certo? Eu acho que chega de pessoas que ficam enganando o povo e simplesmente usa do álibi político-social, porque a associação ela é partidária. Embora ela seja partidária, ela é sem partido. Por quê? Porque o todo representa o partido, indiferente de quais partidos sejam. Porque dentro da Câmara Legislativa dos municípios,
inclusive de Sabará, você tem um quórum mínimo para você votar projeto e aprovar projetos. Mas esses projetos eles não são decididos sem conhecer a necessidade da nossa comunidade, certo? E esse plano diretor tem finalidade de fazer você conhecer, se identificar com os projetos, com as necessidades do seu bairro e reivindicá-lo juntamente com o nosso colegiado, seja no individual de cada morador ou no coletivo deles, para que, diferente de qual partido que esteja lá na Câmara Legislativa do município de Sabará, na Assembleia Legislativa do Estado ou Congresso Nacional, ele venha votar e aprovar esse projeto em razão de que viemos conquistar os nossos objetivos. E isso precisa de um quórum, de pessoas que estão ligadas a partidos distintos, mas que precisam ter uma razão de no mínimo 3/5, ou a maioria, dependendo da matéria que for votada, para que o nosso projeto seja aprovado, certo? E você tem que ter conhecimento disso. Isso está ligado somente a um partido, certo? E nem uma liderança partidária, mas está ligado a uma liderança comunitária em que a própria gestão da associação se forma primeiramente pelo interesse parcial de quem forma a sua chapa, e depois pelo interesse público de quem vota e define a gestão de determinada chapa, né, já colegiada por um grupo e por um presidente, que foi o caso da minha chapa, que foi eleita pela comunidade do bairro Jardim das Castanheiras, ok? Não é o voto direto igual acontece com o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o deputado federal, né, associado de forma individual e restrita a determinado partido, né? Ela tem a questão individual, sim, mas tem a questão parcial, que é formado colegiado, né, de membros para que represente uma chapa, e essa chapa depois vem ser eleita pelo povo. E como presidente dessa chapa e da diretoria da associação do bairro, eu tomei a liberdade de fazer um plano diretor, uma vez que, se eu depender de estar me entrosando com lideranças que fazem parte hoje da minha diretoria no bairro, uma parcela dela que tem influência no bairro, e não são todos. Se dependesse dessa parcela, a gente não conseguiria. Mas como cidadão, eu vou compartilhar com você, estou compartilhando com você esse plano diretor e peço a você que vele sobre ele para que a nossa comunidade, a curto, a médio e longo prazo, conquiste os projetos necessários para o desenvolvimento urbanístico, para a melhor qualidade na educação, na saúde, no transporte público, no trabalho, certo? E também na assistência aos jovens, adolescentes, aos idosos, ok? De forma geral, aquilo que é propriamente público e de uso coletivo do bairro, tá legal? Agradeço a vocês todos pela atenção, até mais, pode contar comigo. Meu nome é Eduardo Guimarães, presidente da Associação dos Moradores do Bairro Jardim das Castanheiras. Até mais.